Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Lima, de Língua Portuguesa, e hoje nós iremos então falar a respeito daquele texto, o primeiro texto que nós estamos analisando nas nossas aulas de português. Para você que faltou na aula, então aproveite esse conteúdo. Você que já participou das aulas, aproveite também para rever aquilo que nós falamos nos nossos encontros presenciais, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na tela aí. E eu trouxe para vocês, então, o texto da introdução da nossa apostila, que tem como título Como Ler e Escrever Corretamente. Vocês podem ver que aí esse texto foi escrito por mim mesmo e, na verdade, um texto que eu escrevi para a gente poder começar a nossa conversa a respeito de leitura e compreensão textual. Aliás, o exercício que nós vamos fazer com esse texto é de leitura e compreensão textual, ou seja, nós vamos entender exatamente aquilo que o autor está falando e não aquilo que nós achamos, nós pensamos, ou seja, nós não vamos misturar as nossas ideias com as ideias do autor. A gente quer saber somente o que o autor está dizendo. Somente isso. E nada do que nós possamos acrescentar. Nada. Apenas o que ele diz, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na tela aí novamente. E nós temos então o primeiro parágrafo. O que a gente vai fazer? Essa atividade é a seguinte. Nós vamos ler parágrafo por parágrafo e cada parágrafo que a gente lê, nós vamos tentar encontrar a ideia central daquele parágrafo, aquilo que a gente chama de tópico. O que é um tópico? O tópico, ele é o assunto principal de um parágrafo, tá? Cada parágrafo possui um tópico, ou seja, cada parágrafo possui um assunto principal, um assunto central, em torno do qual as outras ideias vão circular. Então, cada parágrafo vai ter uma ideia central. E a nossa intenção, o nosso objetivo com essa atividade é descobrir qual é a ideia principal daquele parágrafo. E descobrindo essa ideia, nós vamos pegar o nosso caderno e vamos escrever uma frase que resuma aquela ideia, que traga o que tem de mais importante naquele parágrafo. Entendeu? Uma frase só. Se você tiver dificuldade de fazer uma frase só, pode fazer duas frases. O importante é que tudo que seja relevante esteja na tua frase. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor como que funciona. Vamos lá, vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim: houve um tempo em que no Brasil o ensino da língua portuguesa tinha grande prestígio. Ela era, como se costuma dizer, o carro-chefe do desfile das disciplinas. O aluno que dominasse a arte da leitura e da escrita conseguia, sem grande esforço, tirar boas notas em todas as provas e em todas as matérias. Além disso, era fácil identificar o aluno que gostava de ler, comunicava-se com facilidade, sem gaguejar, falava corretamente, lia em voz alta para toda a classe, respeitando a pontuação do texto, enfim, sabia usar muito bem o seu idioma materno. Então, como é o exercício? Você pode pausar o vídeo agora e tentar escrever uma frase que resuma a ideia central deste parágrafo. Depois você volta, dá o play e a gente continua, tá bom? Então aperta o pause aí. E aí, você já tentou? Se você não tentou, convido você a pausar o vídeo e tentar fazer a sua frase. Se você tem muita dificuldade, então vamos lá, vamos juntos aqui tentar entender como funciona a coisa. Então a gente tem aí o parágrafo bonitinho na nossa frente. O que a gente tem que fazer para abordar o parágrafo, para ir ao encontro do parágrafo e dizer para ele, e aí, dá aí a sua informação importante para mim. Nós precisamos, em primeiro lugar, identificar as ideias, ou melhor, as palavras-chave do parágrafo. A gente tem que ler com calma o nosso parágrafo para a gente poder assimilar bem aquilo que o autor está querendo dizer. Então, olha só, vou ler com você e a gente vai tentando fazer. Houve um tempo em que no Brasil o ensino da língua portuguesa tinha grande prestígio. Ponto. O autor está falando do quê? Ele está falando do ensino da língua portuguesa. Então, essa palavra ensino da língua portuguesa, essa expressão é muito importante. O ensino da língua portuguesa. Ele está falando disso, né? Houve um tempo em que no Brasil o ensino da língua portuguesa tinha grande prestígio. O que ele está dizendo da língua portuguesa? Que num determinado momento na história, o ensino de português tinha muito prestígio, era algo muito importante. E ele continua. Ela era, ou seja, a língua portuguesa, como se costuma dizer, o carro-chefe do desfile das disciplinas.
Ele continua falando, então, sobre como a língua portuguesa era importante. Então, olha, você pode parar aqui nesse pontinho e escrever. Por exemplo, o ensino da língua portuguesa era muito prestigiado na escola. Ou o ensino da língua portuguesa era muito importante na escola. Se você escrever isso, você já resumiu essa primeira parte. Tá bom? Então aí ele continua dizendo assim, ó: o aluno que dominasse a arte da leitura e da escrita conseguia, sem grande esforço, tirar boas notas em todas as provas e em todas as matérias. Veja, agora ele já está falando do quê? Está falando do aluno que dominava a língua portuguesa. Então, primeiro ele falou da importância do ensino da língua portuguesa, antigamente, né, como a língua portuguesa era prestigiada, e agora já começa a falar do aluno. O aluno que dominava, né, a língua portuguesa. Ele conseguia, então, tirar boas notas, ele conseguia ir bem em todas as matérias. Ele continua. Além disso, era fácil identificar o aluno que gostava de ler. Comunicava-se com facilidade, sem gaguejar, falava corretamente, lia em voz alta para toda a classe, respeitando a pontuação do texto, enfim, sabia usar muito bem o seu idioma materno. Então aqui, agora o autor já está falando do aluno que dominava a língua portuguesa. Como era esse aluno? Esse aluno ele se destacava na sala de aula, né? Ele sabia se comunicar. Quando você está analisando o parágrafo, você não precisa repetir as mesmas coisas que o autor diz. Você não precisa repetir as mesmas palavras o tempo todo, como se estivesse copiando. Qual que é a ideia que ele está trazendo do aluno? Está dizendo que o aluno ele se destacava na sala de aula, tinha boa comunicação. Então, se você escrever uma frase resumindo isso, diz assim: o aluno que dominava a língua portuguesa se destacava nas aulas. Se você escrever isso, já está correto. Você já resumiu a ideia. Tudo aquilo que ele vai desenvolvendo ali, falando de como era, que o aluno lia sem gaguejar, que ele falava corretamente, que ele lia em voz alta para a classe, isso é só um desenvolvimento dessa ideia, de que o aluno que dominava o português se destacava em sala de aula. Então, como é que você pode deixar aí no seu caderno este primeiro parágrafo? Por exemplo, tá? Você não precisa repetir as mesmas palavras que eu. O importante é que seja a ideia, né, que você colocar aí no seu caderno, que seja a ideia central que a gente está procurando. Então, ficaria: o ensino da língua portuguesa tinha grande prestígio e o aluno que dominasse a língua portuguesa se destacava na aula. Pronto. A gente já resumiu o parágrafo. Entendeu como que a gente faz? Então a gente encontrou, digamos assim, duas palavras-chave. Quais são as duas palavras-chave? A primeira, o ensino da língua portuguesa. E a segunda, o aluno que sabia português. São as duas ideias aí, digamos, as duas palavras-chave que vão, né, girar aí neste primeiro parágrafo, tá bom? Agora você, depois que escreveu isso no seu caderno, agora você vai fazer do segundo parágrafo. Eu vou ler com você, vamos lá. Com o passar dos anos, a realidade da educação brasileira mudou. A evolução tecnológica trouxe benefícios, mas ao mesmo tempo transformou as pessoas em receptoras passivas, sentadas à frente de seus televisores, computadores, tablets e, com muito mais força agora, de seus celulares. Ponto. Então agora o que você vai fazer? A mesma coisa, aperta o pause e tenta fazer isso no teu caderno. Coloca lá, parágrafo 2 e tenta fazer isso. Conseguiu fazer? Então é o seguinte, vamos continuar aqui. Como é que a gente aborda esse parágrafo? Vamos olhar para aquilo que é realmente importante nele. Ele está falando da evolução tecnológica, não é? Isso é o mais importante nesse parágrafo. E o que o autor está falando sobre a evolução tecnológica? Ele diz o seguinte, que trouxe benefícios, mas, ao mesmo tempo e principalmente, fez com que as pessoas se tornassem o quê? Mais passivas diante das telas. Certo? Então as pessoas ficam sentadas, somente recebendo informação, liga a televisão lá e fica só recebendo informação. E a gente já sabe por pesquisas realizadas no mundo todo que quanto mais tempo a gente fica na frente da televisão, menos inteligentes nós nos tornamos. Nós vamos ficando menos inteligentes. Certo? Então, nosso QI vai baixando, independente do conteúdo que você esteja assistindo. Dizem todos os estudos que o tempo na frente da televisão vai fazendo a gente ficar menos inteligente.
tá certo? Então, o que, que o autor está criticando aqui? Ele está dizendo que, se por um lado a gente, antigamente, era mais ativo, se nós éramos mais ativos, se a gente procurava mais a leitura, quando você está estudando, por exemplo, quando você está lendo, o seu cérebro tá ativo, né? Várias regiões do teu cérebro estão ali agindo, estão em movimento, estão fortalecendo o teu intelecto, né? Agora, quando você está na frente da televisão, o que, que vai acontecendo? Você só vai recebendo, recebendo. O teu cérebro não está fazendo esforço nenhum. E isso vai nos deixando, como eu já falei, menos inteligentes. Então, qual que é a crítica que o autor faz? Você pega o seu caderno e faz aí a frase. Como que a gente pode criar uma frase aqui? A gente poderia escrever, por exemplo, a evolução tecnológica tornou as pessoas mais passivas. A evolução tecnológica tornou as pessoas mais passivas. Tá? Se você escrever só uma frase assim, pronto, já resumiu a ideia central do parágrafo, tá certo? Pessoal, eu espero que cada um aí tenha entendido a proposta da nossa aula. É claro que a gente não faz isso por fazer, né? A gente faz isso porque tem um propósito, né? Eu estou olhando lá na frente, nós temos propósitos quando nós estamos fazendo esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade nos ajuda, por exemplo, a separar a nossa ideia da ideia do autor. Muitas vezes, quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a gente acaba misturando o nosso pensamento com o pensamento do autor. Então, alguns, quando leram, por exemplo, o primeiro parágrafo, poderiam dizer assim: o autor está dizendo que nós temos que ler mais. O autor está dizendo que nós precisamos estudar mais a língua portuguesa. Ele não diz isso. No primeiro parágrafo, o autor está falando do que acontecia no passado, não é? Ele não está falando agora para a gente, é importante que você leia mais. Ele não diz isso. Ele está nos mostrando como era a realidade antigamente. Que o português era importante e que o aluno que dominava português se dava bem. Ele só falou isso. Ele não falou nada além disso. Ele não falou que agora nós devemos correr aos livros. Ele não falou nada. Então, o que é importante a gente perceber? Que a ideia do autor deve ser preservada. A gente tem que falar só aquilo que ele está dizendo, e não o que a gente acha, dando várias interpretações, acrescentando coisas que a gente achou que devia colocar, né? Então realmente nós temos que procurar. Não, é só a ideia do autor, é só aquilo que ele fala para nós, tá bom? Então agora o que você vai fazer? Vai pegar os outros parágrafos do texto e você mesmo vai aí tentar realizar a mesma atividade com os outros parágrafos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Um grande abraço.